Hoje mudaremos um pouco o ritmo do vídeo. Recebemos muitos pedidos recentemente para trazer uma atualização sobre a cirurgia e o pós-operatório. E eu achei que hoje era um dia tão bom quanto qualquer outro. Estamos no 5º dia de pós-operatório da nossa cirurgia de hérnia inguinal bilateral e reparo de hérnia umbilical. E tem sido meio louco. Então algumas coisas agora. Vou tentar fazer este vídeo em pé. Tenho um banquinho aqui, caso a gente precise sentar, mas já estou cansado de ficar sentado ou deitado. Tenho tentado andar mais, então vamos ficar em pé para este vídeo. E se você ouvir, sabe, um som constante de percussão ao fundo, é que tem uma escola local aqui perto, subindo o vale, que está ensaiando para o grande evento de independência que vai acontecer aqui, onde eles simplesmente enlouquecem. Então, tenho certeza de que provavelmente não vamos conseguir ouvi-los. Ok, vamos voltar um pouco, mais ou menos um ano atrás, quando tudo começou, quer dizer, eu nem percebi na hora. E aí vamos te atualizar até hoje. Então, foi mais ou menos há um ano, talvez um pouco mais de um ano atrás. Eu estava terminando algum trabalho com pitaia, talvez trabalhando na propriedade que estamos tentando desenvolver, e cheguei em casa, tomei um banho e percebi que isso era muito estranho. Durante o banho, eu olho para baixo e percebo que meu umbigo, então eu nasci com o umbigo para fora, certo? Tem umbigo para dentro e para fora, essas coisas todas. Bem, eu nasci com um pequeno umbigo para fora, tipo um botãozinho, umbigo saltado. E nesse dia em particular, esse botãozinho, é estranho falar sobre isso, esse botãozinho tinha saltado para fora, sabe? Mas não doía, e eu não estava preocupado. Eu percebi isso no banho, e pensei, vou ser completamente honesto com você e muito transparente neste vídeo. Naquele momento, quando olhei para baixo e vi que meu umbigo tinha saltado para fora, foi como se tivesse dado um clique. Sabe quando você assa um peru no forno e aquele pedacinho de plástico salta para fora para avisar que o peru está pronto? Foi algo parecido com isso. Eu pensei que talvez isso pudesse ser uma consequência de engordar. Tudo bem, vou ser bem direto sobre isso. Naquela época, eu provavelmente estava chegando aos 80 quilos, talvez um pouco mais. A barriga estava ficando um pouco grande. E eu pensei, quer saber? Minha barriga simplesmente empurrou o umbigo e ele saltou para fora como um botãozinho, mas não doía. Sabe, quando eu empurrava para dentro, parecia meio que uma bolinha anti-estresse. Acho que essa é a melhor forma de descrever. Quando você aperta uma bolinha anti-estresse, ela é macia e mole. Essa era a sensação. Agora entendo o que sentia ao empurrar para dentro, mas na época isso não me preocupava. Na verdade, eu pensava, sabe, se eu engordar mais, será que isso vai sair completamente para fora? E aí talvez pareça que eu nem tenho umbigo. Mas eu não dei muita atenção para isso. Era um pouco estranho. Sabe, você coloca uma camisa normal e aí fica parecendo que tem um terceiro mamilo bem ali embaixo. E quando comecei a ficar mais sério sobre, sabe, querer entrar em forma e tudo mais, minha barriga começou a diminuir e comecei a perder peso. Ficou menos perceptível, certo? Mas ainda estava lá. Mas foi mais ou menos aí que tudo isso começou. Agora, como eu disse, isso foi há pouco mais de um ano. Agora sei que se trata de uma hérnia umbilical. Ao ver fotos, percebi que bastava pesquisar no Google para descobrir na hora. E eu fico pensando o que eu teria feito se naquela época, eu fico pensando se eu teria simplesmente pensado, vamos só lidar com isso porque não dói, ou se eu teria pensado, sabe, precisamos levar isso a sério. Mas de qualquer forma, eu não fiz nada a respeito por pouco mais de um ano, talvez 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses. Isso nos leva um pouco mais para os dias atuais, cerca de 6 ou 7 semanas atrás. Filmamos intensamente para o Celebrate Sausage. E você sabe, no mundo das linguiças, realmente não existe nenhum equipamento leve. Você tem moedores e butideiras, e eu estou olhando para esse cutter bem aqui na minha frente. E tudo pesa muito. E a gente está sempre movendo os equipamentos, ou eu estou sempre movendo os equipamentos, reposicionando a câmera o tempo todo. E eu comecei a notar algo na região da virilha direita. Um incômodo bem chato, acho que essa é a melhor forma de descrever. Era uma sensação sutil, quase como uma queimação ou um beliscão, sabe? Algo assim.
Mas isso ia embora, e não era doloroso, não ficava por muito tempo. Então eu pensava, ok, isso é estranho, mas, sabe, eu sou um ex-general. Então, para mim, minha mentalidade sempre foi simplesmente ignorar, certo? Eventualmente vai passar. E nas 6 semanas seguintes, não passou. Na verdade, foi ficando cada vez mais frequente. E a intensidade daquele pequeno beliscão, que no começo era só uma coisa curiosa, foi ficando um pouco mais forte. E era só do lado direito. Agora, até esse ponto, ainda não tinha nenhum grande problema na barriga. Agora era uma coisa na virilha, mas não tinha nenhum caroço, certo? Zero caroço. Eu sei que muita gente que tem hérnia inguinal acaba formando um certo caroço por causa do tecido adiposo ou do intestino que atravessa a parede abdominal e vai parar no canal inguinal. Esse não foi o meu caso. Depois eu descobri que minhas hérnias eram redutíveis, né? Então, quando eu fazia força, tipo levantar algo pesado, elas entravam no canal inguinal. E aí, quando eu relaxava, elas voltavam para fora. Enfim, esses são os detalhes. Essa dorzinha começou a ficar mais forte, e tanto que eu nunca contei para minha esposa que eu estava lidando com essa situação estranha, sabe? Que ia e voltava. E ela nunca soube. Ela nunca falou tipo, nossa, você parece desconfortável. O que está acontecendo? E só então, isso deve ter sido há cerca de uma semana, talvez um pouco mais de uma semana, fui até ela e disse, olha, acho que temos um problema. Tem uma dor com a qual eu venho lidando em silêncio. Não posso mais ignorar isso. Só para vocês entenderem o contexto, talvez alguns estejam passando por algo parecido. E sabe, provavelmente não é a melhor ideia ignorar isso. Olha, eu diria que no mínimo, vá consultar um clínico geral ou um médico e peça para eles darem uma olhada nisso. Pode ser um nervo comprimido ou pode ser algo mais sério. Então eu marquei uma consulta com um clínico geral, o que é muito estranho porque, nos 15 anos em que vivemos na América Latina, essa é meio que a primeira vez que precisei ir a um médico. Então a gente praticamente não foi ao médico, só uma vez. Vou marcar consulta com o clínico geral e ela logo responde, pode vir. Em 5 minutos ela disse, você tem hérnia umbilical e inguinal direita. Aqui estão orientações. Faça um ultrassom e marque consulta com o cirurgião. Isso foi no sábado. Na segunda-feira, então, 2 dias depois, marquei uma consulta com o cirurgião. Tive a oportunidade de fazer o exame. E durante o exame, descobrimos que, claro, há uma hérnia umbilical. Isso é óbvio. A virilha direita tem uma hérnia inguinal e a virilha esquerda também tem uma, conforme o ultrassom e o exame que eles fizeram. Então o médico agora está olhando para mim e diz, olha, temos 3 que são sérias, elas precisam ser tratadas. Eu já estava irritado, porque essa dor estava começando a ficar tão forte a ponto de se tornar um pouco debilitante. Eu tinha que ir descansar. Eu perdi a energia muito rápido. Então, na minha cabeça eu pensei, quer saber? Vamos resolver isso. Vamos simplesmente lidar com isso. Então isso foi na segunda-feira. E ele marcou uma cirurgia seria no sábado, certo? Então seria 5 dias depois, dentro da mesma semana. E então agora é aí que estamos, certo? Sábado de manhã. Estamos com a cirurgia marcada às 7 da manhã e eu estou me sentindo é uma sensação muito estranha. Estou meio nervoso. Faz muito tempo que não passo por uma cirurgia. E sabe, minha esposa está um pouco estressada com isso. Ela não tem muita certeza, não sabe muito bem o que esperar. Fico um pouco mais tranquilo sabendo que a cirurgia de hérnia, tanto para homens quanto para mulheres, é uma das cirurgias mais comuns que esse tipo de médico realiza. Então elas acontecem com bastante frequência. E embora complicações possam acontecer, na maioria das vezes, geralmente dá tudo certo. Então, estou indo com essa mentalidade, certo? Vamos pensar positivo. Vamos resolver isso. É tipo uma clínica ambulatorial, de certa forma, que faz esse tipo de coisa. A escolha era ir ao hospital ou à clínica ambulatorial.
E eu pensei, sabe de uma coisa? Isso é algo rápido, entra e sai. E o médico me garantiu, olha, se você vier, vamos te liberar no mesmo dia. Esse foi o caminho que escolhemos, 7 da manhã. A cirurgia então começa, e eu sinto que só levou algumas horas. Quero dizer que acordei por volta das 11 da manhã, morrendo de frio. Eu estava completamente gelado, tremendo como se estivesse na Antártica, e eles tiveram que colocar um cobertor quente sobre mim. Me levaram para uma sala para que eu pudesse comer e beber alguma coisa. Eles queriam ter certeza de que, sabe, eu não ficaria mal depois da cirurgia. E então o doutor entra. Faça uma avaliação rápida. Minha esposa está ali. Estou pronto para sair. Estou morrendo de fome após a cirurgia. Realmente com muita fome. Estou com tanta fome que nem é brincadeira, mas estou pronto para ir para casa. Eu senti que foi um dia estressante e esse procedimento agora ficou para trás. E então, o médico está meio que fazendo a última avaliação pós-operatória e diz: ok, está tudo bem, você pode ir. Vou te passar uma receita para alguns remédios para a dor. E se você tiver qualquer problema, me avise. Uma lista bem curta de coisas que eu não devo fazer, certo? Não levantar nada pesado. Ele disse para não se abaixar. Não se agache, certo? Então basicamente só deite de costas, certo? Então não tente, deite de lado, deite de costas por 4 ou 5 dias. Sentar ou ficar em pé são as posições aprovadas. Se precisar se abaixar, faça com muito cuidado. Não faça força com o abdômen. Apoie o abdômen. Essas foram algumas orientações do médico. E aí ele me deu uma receitinha. E antes de na verdade, sabe o que queria saber? Se você já fez esse tipo de cirurgia, não importa se foi uma correção de hérnia, 2, 3 ou 6. Com certeza veremos pessoas nos comentários que já fizeram 6 reparos de hérnia. Isso é incrível! Eu adoraria saber, gostaria de ouvir na seção de comentários, quais analgésicos foram prescritos para você, sabe, pelo seu médico após a cirurgia. Porque o meu simplesmente me entregou a receita. E o primeiro, ele meio que me avisou. Ele disse, olha, esse primeiro remédio para a dor vai ser o seu principal. Você toma isso várias vezes ao dia ou pelo tempo que foi prescrito. E ele disse, se esse remédio para a dor não estiver resolvendo, você pode adicionar esse segundo remédio para a dor, certo? Então você pode meio que tomar os dois ao mesmo tempo e ter um efeito duplo. E com sorte, isso vai te dar um pouco de alívio. E na minha cabeça, eu estava pensando, isso vai ser tranquilo. É claro, sem problema. Claro, não faço ideia do que esperar agora. Mas ele me entrega a receita e eu estou lendo. Está em espanhol, mas eu leio espanhol, então isso não fez diferença. E eu olho no topo. O primeiro remédio para a dor que ele me receitou foi ibuprofeno. E o remédio para a dor adicional, aquele que eu poderia tomar caso o ibuprofeno não estivesse dando conta do recado, era paracetamol. Então, basicamente, ibuprofeno e Tylenol. E eu me lembro de ter lido aquela receita. E acho que a única coisa que eu realmente pensei naquela hora foi que eu não sabia que precisava de receita. Quer dizer, sei lá. Receita é necessária para ibuprofeno e Tylenol? Talvez não, era só recomendação dele. E ele achou que não precisávamos de algo mais forte, o que achei legal. Pensei que era um sopro de ar fresco. Eu me lembro, quem aí se lembra de ficar doente nos anos 90, né? Temos alguém da geração X assistindo a este vídeo? Nossa, cara, aqueles eram bons tempos, né? Ficar doente ou se machucar nos anos 90, os médicos não brincavam em serviço. Eles receitavam coisa pesada, isso sim. Bem, acho que estamos vendo uma mudança na medicina de hoje, onde talvez não se receite analgésicos tão livremente assim. Mas de qualquer forma, eu fiquei meio decepcionado, vou ser honesto, mas ao mesmo tempo fiquei um pouco animado. Eu pensei, sabe de uma coisa? Eu nem vou pegar o ibuprofeno ou o Tylenol. A gente vai fazer isso no estilo medieval, certo? E ver o que acontece, fortalecer a mente, foi o que eu pensei. Vamos levar isso dia após dia. Quão difícil pode ser? Certo. Então é isso. Isso foi às 2 horas no dia da cirurgia. E minha esposa e eu estamos saindo agora do centro cirúrgico ambulatorial. Eu estava com bastante apetite.
Tipo, eu não tive problema para comer. O doutor disse que eu poderia ficar um pouco enjoado depois ou à noite. Ele falou para eu tomar cuidado com o que eu como. Pensando bem, eu devia ter comido algo mais leve, né? Talvez uma sopa leve ou algo assim, porque tem algumas coisas que normalmente não são problema, mas depois de uma cirurgia de reparo de hérnia, elas se tornam problemas enormes. Número 1 é tossir. Mesmo uma pequena coceira na garganta 1 ou 2 dias após o reparo de hérnia, até no terceiro ou quarto dia, geralmente no quarto dia isso tende a passar, mas tossir é intenso, né? Quero dizer, isso pega direto no abdômen. Espirrar, esquece, tá bom? Isso é fora de controle. E eu nem consigo imaginar se alguém começa a ter uma crise de espirros logo após um reparo de hérnia. Isso deve ser, sabe, talvez problemático para a cirurgia. Pelo menos é o que eu imagino. Felizmente, eu não espirrei e quase não tossi. Vomitar provavelmente seria muito prejudicial para a cirurgia. Então, se alguém ficasse enjoado depois de uma cirurgia de hérnia e acabasse tendo que vomitar, isso seria uma experiência horrível. E por fim, rir, certo? Certo? É bem abdominal. Você está rindo. E minha esposa, Cecília, é hilária, né? Ela é naturalmente super engraçada. E normalmente, no dia a dia, sabe, a gente interage, a gente fica junto, literalmente, todo santo dia. Estamos sempre perto um do outro, do nascer ao pôr do sol. Pelos últimos 15 anos, pelo menos. E eu adoro a companhia dela. Eu amo estar perto dela. Ela é super engraçada. Mas não é como se estivéssemos brincando o tempo todo. Ou talvez estejamos. Nos conhecemos tão bem que isso já faz parte da rotina. Bem, de repente, no primeiro dia em casa, ela começa a fazer piadas que realmente funcionam. Quero dizer, o timing é perfeito, o assunto é perfeito. Ela começa a falar sobre assuntos como umbigos cosméticos reconstrutivos, enfim, e eu literalmente estou quase morrendo de tanto rir. Na minha cabeça penso, vou ter que repetir essa cirurgia, né? Minha esposa faz piada e preciso dizer, pare de ser engraçada. Chega uma hora que falo, você precisa sair, não posso te deixar aqui. E nada mais de falar sobre Mike Tyson e sacos de pancada. Você tem que ir embora, porque eu não estava aguentando. Eu estava segurando a barriga e rindo pra caramba, e eu precisava acabar com aquilo. Mas era estranho porque eu adoro estar perto dela, sabe? E só dela entrar na sala já iluminava o ambiente e colocava um sorrisão no meu rosto. Mas eu também sabia que isso podia ser um problema. Começar a rir de novo e se divertir. E eu estou com dor, né? Esse é o primeiro dia. Então eu vou te contar como foram os últimos 5 dias depois de uma cirurgia de hérnia umbilical e uma cirurgia de hérnia inguinal bilateral, ou seja, dupla. E curiosamente, cada dia foi único. Eu não acho que as atualizações, sabe, no 6º dia, 7º dia, eu não acho que vão ser tão diferentes assim. Eu sinto que estamos no 5º dia agora e alcançamos um marco. Mas do primeiro ao 5º dia foi especialmente desafiador. Então, sabe, a gente falou sobre como a gente saiu da clínica, estamos a caminho de casa, estou morrendo de fome. E sabe, eu tô tipo, quero um hambúrguer e umas batatas fritas agora. Então eu pedi um cheeseburger gigante com bacon e um monte de batatas fritas recém-saídas do óleo. Provavelmente não foi a melhor escolha. Eu tô comendo isso no caminho de volta, acho que meu corpo ainda está, sabe, tentando se recuperar da anestesia. Minhas funções e partes dos nervos ainda devem estar um pouco dormentes. Então, eu não diria que quando voltei do hospital, eu estava com muita dor, eu estava com muito desconforto. Eu me sentia dolorido, especialmente ao redor da minha barriga. Agora, uma coisa, meu Deus, eu esqueci disso, eu esqueci dessa parte. Uma coisa que o doutor disse bem na hora que eu estava saindo, bem na hora que ele estava me entregando meus remédios para a dor, ele disse, sua barriga, tá? Ou seus testículos podem ficar um pouco moles. Foi o que ele disse. Sua barriga, testículos ou ambos podem parecer um pouco moles ao toque.
Eu sei como é essa sensação. E eu achei que esse era um adjetivo muito estranho para descrever. Sabe, eu não sabia o que, eu fiquei tipo, ok, mole como um pão encharcado, sabe, meio mole, ou mole como o meu umbigo quando eu apertava, e era tipo um alívio de estresse ou algo assim. Eu estava tentando entender o que era essa sensação de mole, mas foi mais ou menos a fala final do médico. Ele falou que, se eu tiver alguma preocupação, posso mandar mensagem para ele. Aqui na América Latina, usam um app chamado WhatsApp, né? E, sabe, você só manda uma mensagem para alguém e recebe uma resposta na hora. Bom, esse cara é incrível. Manda uma mensagem para ele no WhatsApp, no celular pessoal dele, e em 1 ou 2 minutos ele já responde. E é simplesmente uma ótima maneira de se comunicar com qualquer pessoa, mas especialmente com seu médico depois da cirurgia. Então a barriga pode ficar um pouco mole e os testículos podem ficar um pouco moles. Durante a cirurgia, e nós fizemos uma cirurgia laparoscópica, certo? Então tivemos o tubo principal que passou pelo meu umbigo. Essa foi a primeira incisão. Depois, fizemos 2 incisões abaixo do umbigo para inserir os instrumentos. E foi assim que ele conseguiu, consertar a área, aplicar a tela, fazer os pontos, todas essas coisas importantes. Mas, para isso, você precisa de espaço para trabalhar. Então, se o que eles fazem é inflar seu barriga com CO2, tipo, puff, deixando ele como um balão, e isso abre o abdômen, meio que cria essas camadas. E agora o médico ele tem um pouco mais de espaço para ver e trabalhar com mais clareza. Então acho que era disso que ele estava falando. Tem muito gás CO2 na sua barriga agora. Ele precisa ser absorvido e isso leva vários dias. E essa sensação vai parecer meio mole. Eu nunca senti moleza. Eu não senti, mesmo quando cheguei em casa, eu fiquei tipo, ok, para mim parecia rígido. Mas fazer o quê? Isso não é realmente importante. Então a gente chega em casa, primeira coisa que faço, pulo na cama e vou deitar. Quantidade moderada de dor, não muita dor, muito desconforto. Nenhuma posição era confortável, deitar era ruim, andar por aí era ruim. Era só aquele tipo de situação em que não tem jeito. E na minha cabeça eu pensava, beleza, é o primeiro dia, a gente só vai passar por isso. E aí chega a noite, impossível dormir, né? Eu quero me virar na cama, mas não consigo. Eu quero deitar de lado, mas nesse ponto já está começando a doer ficar de lado. E então, aqueles pequenos ajustes que eu tenho que fazer no meio da noite, ou, mover minha perna de uma posição para outra, mas ainda deitado de costas. Então, praticamente sem dormir, talvez 1 ou 2 horas na primeira noite. E isso nos leva ao segundo dia. O segundo dia foi lendário. O segundo dia na minha cabeça vai ficar marcado como um daqueles dias que literalmente serão inesquecíveis. Uau! E naquele exato momento, comecei a me arrepender de não ter usado aquela receita para pegar o ibuprofeno, ou pelo menos de não ter ido buscar. Até hoje, nem sei se precisa de receita para comprar ibuprofeno aqui, mas isso não importa. Eu vou aguentar. Quando finalmente saí da cama no segundo dia, tudo parecia mais intenso. E como eu disse, não dormi muito, 1 hora ou 2, só fiquei deitado lá com os olhos bem abertos. E em certo momento eu pensei, talvez eu devesse ir para a sala e simplesmente sentar em uma poltrona reclinável ou algo assim. Mas eu finalmente saí da cama e tudo relacionado a essa área cirúrgica, certo? Então a região do umbigo, o estômago, o abdômen, a virilha já não estavam mais desconfortáveis. Estava com dor extrema, foi insano. A dor só tinha se intensificado em cada aspecto. Cada movimento parecia insuportável. E acho que a gente não percebe o quanto usa o abdômen nas atividades do dia a dia. E mesmo mentalmente você pensa, ok, vou sair da cama, mas não vou usar o abdômen. Impossível, né? Eu nem sei. Minha esposa falou, deixa eu segurar seu braço e te ajudar a levantar. Isso me pareceu ainda pior. Acho que tentei rolar para sair da cama, mas a nossa cama é alta, né? Então, de todas as camas possíveis, a nossa é elevada do chão. Tivemos que criar uma espécie de rampa para entrar e sair da cama. Mas mesmo assim, no segundo dia, era uma dor insuportável. Qualquer tosse, qualquer movimento mínimo era simplesmente absurdo. Isso me deixou apavorado.
Eu não esperava por isso. Mandei mensagem ao médico. Doutor, isso está acontecendo. Ele respondeu, sim, é normal. O segundo dia costuma ser difícil. Para algumas pessoas, o segundo e o terceiro dia são bem difíceis, dependendo do tipo de reparo de hérnia que fizeram. Ele disse, mas não há nada com que se preocupar. Então, tudo bem. Isso trouxe algum conforto, mas não ajudou com o que enfrentávamos. Seguimos um dia de cada vez. E naquele dia, eu tentei me forçar a levantar, mesmo que sair da cama fosse um sacrifício. Tipo, aquilo, quero dizer, era toda uma operação. Quero dizer, só o processo de sair da cama levava uns 15, 20 minutos de tipo, deixa eu parar, deixa eu dar uma pausa, deixa eu fazer isso, aquilo, só porque era muito intenso. E no fundo, eu estava pensando, eu não quero fazer nada para... Você sabe, desfazer os pontos. Eu não quero rasgar a área cirúrgica. Eu não quero ter que operar de novo por causa de alguma besteira. Você sabe, algumas pessoas começam a levantar coisas pesadas repetidamente e acabam tendo hérnias de novo. No meu caso, poderia ter sido só, na minha cabeça, eu penso, isso pode acontecer só de levantar, só de sair da cama. E por isso eu fiquei assustado com isso. Então eu estava tentando fazer tudo bem devagar. Mas ao mesmo tempo, eu queria me forçar a andar por aí, porque eu sei que andar aumenta o fluxo sanguíneo. Isso previne coágulos sanguíneos e ajuda na cura, certo? Também faz bem para o cérebro, né? Para, de certa forma, se colocar psicologicamente nessa situação e superar e tudo mais. Curiosamente, no segundo dia, isso foi novidade para mim. Tipo, eu não costumo passar por isso, mas eu fiquei com gases. Não é estranho? Eu geralmente não tenho gases nem fico arrotando. Não sou assim naturalmente. E não é por querer, só não sei o motivo. Eu diria que é por eu ser mexicano, mas isso é um estereótipo. Eu simplesmente não sou de ter gases. E eu estou percebendo que durante isso aqui estou ficando com muitos gases. Mas você sabe, é tipo um gás limpo. Você está liberando um gás limpo, tipo CO2. Eu só parecia diferente. E eu achei que era uma observação bem interessante, sabe? No segundo dia, muita dor, começando a ficar cheio de gases, começando a arrotar um pouco. Eu sei que às vezes as pessoas reclamam de dores no ombro ou dores na parte superior das costas no início da cirurgia de hérnia. Eu não tive nada disso. Para mim, toda a minha dor ficou meio que isolada ao redor do abdômen e nem tanto na virilha. Basicamente, no abdômen e no local onde a cirurgia aconteceu mesmo. E aí, sabe, a gente vai para a cama. Eu sinto que fico entrando e saindo da cama o dia todo, mas aí chega a noite, vou para a cama. E é mais uma noite sem dormir. Então já estamos indo para o terceiro dia, quase sem dormir. Quero dizer que no segundo dia, eu comi algo um pouco mais saudável. Acho que comi tipo um caldo de batata, né? Isso foi tudo que comi naquele dia, sem problemas. Ainda não fui ao banheiro, e o médico fez questão de dizer, olha, precisamos, você precisa me avisar assim que for ao banheiro. Isso é muito importante. E eu me lembro dele falando isso, sabe? Quando ele disse isso no segundo dia, eu pensei, cara, não tem como, não tem absolutamente nenhuma chance disso acontecer. Sentar no vaso sanitário, que já é complicado só de conseguir ficar nessa posição, a não ser que você tenha, sabe, um vaso especial com barras de apoio e tudo mais, isso foi muito difícil. E felizmente, eu não senti vontade de ir ao banheiro no segundo dia. Mas na minha cabeça, eu pensava, a gente vai ter que bolar um plano B se essa vontade aparecer, porque não vai rolar no vaso sanitário. Você sabe do que eu estou falando? Mas não aconteceu. Então não precisamos nos preocupar com o plano B. Mas o médico estava preocupado. Ei, você precisa ir ao banheiro. E de qualquer forma, a gente foi dormir. Outra noite sem conseguir dormir. E nessa noite, por volta das 3 da manhã, já cansei de ficar na cama. Pensei, quer saber? Vou levantar. Vou à sala de estar e sento em uma poltrona reclinável ou qualquer coisa. E ver se é só mudar de posição, ver se fica um pouco diferente, um pouco melhor. E eu percebi que naquela manhã, já entrando no terceiro dia, levantar da cama foi um pouco mais fácil. E eu não consigo expressar
o quanto foi um alívio realmente perceber essa mudança radical entre o segundo e o terceiro dia. Porque sabe, se você chega na metade do segundo dia, você fica pensando, quanto tempo isso vai durar? Ou pelo menos eu fico. Tipo, quanto tempo essa parte da recuperação vai durar? Porque isso é insano. E acordar no terceiro dia, levantar da cama, e não me entenda mal, ainda foi um desafio, mas não levou 15, 20 minutos para eu sair da cama naquele dia. Acho que levei apenas uns 5 minutos, o que foi uma grande vitória para mim. Ainda doía. Ficar de lado ainda era muito difícil. Consegui sair da cama, ir até a sala e sentar na poltrona reclinável. E foi justamente nessa manhã que, não sei, uma onda de sentimento tomou conta de mim e pensei, ok, talvez o pior já tenha passado. Lembro quando minha esposa acordou 1 ou 2 horas depois e falei para ela, olha, posso estar falando sem saber, pois nunca passei por isso antes. Eu não sabia se 1 ou 2 horas depois teria uma recaída, mas disse, sinto que o pior já passou, certo? Eu sinto que o que estamos lidando agora é muito, muito controlável. E eu acho que se a cada dia a gente conseguir melhorar um pouco, então a gente dá conta. Isso não vai ser problema nenhum. Então estamos avançando pelo terceiro dia. E eu gosto de pensar que estou sendo muito disciplinado, sabe? Seguindo as orientações do médico, pegando leve, andando um pouco, mas sem exagerar. Não se curve, não se abaixe, não, sabe? Não pegue coisas pesadas. E estou obedecendo a tudo isso. Estou ficando um pouco, sabe? Um pouco inquieto, um pouco ansioso. Mas eu entendo que existe um processo de cura, e eu estou bem no começo dele, certo? Nós nem começamos a jornada de recuperação ainda. E finalmente fui ao banheiro. Sim, isso não foi problema. Foi ótimo. No terceiro dia, sabe? Porque o médico disse, olha, um problema que você pode ter se for ao banheiro é, sabe, fazer força. Isso pode ser um problema para aquela região. Nada desse tipo aconteceu, mas eu percebi algo que não notei no segundo dia. E eu não sei se realmente não notei. Acho que teria percebido no segundo dia, mas a dor era tão forte que talvez não notei. Mas no terceiro dia, eu percebi que meus testículos tinham inchado. Eles não estavam moles. Eles estavam bem firmes. E eles tinham inchado até mais ou menos o tamanho de... Eu não quero exagerar. Uma bola de softball já seria exagero, certo? Então, não chegou a ser uma bola de softball. Talvez uma laranja grande, certo? Laranja grande, inchado, e eles estavam com um tom lindo de roxo, azul, um pouco de amarelo. Enviei isso ao meu médico. Ei, doutor, adivinha? Meus testículos estão com um tom lindo de todas essas cores bonitas. Tudo normal novamente. Ele explicou que é a gravidade agindo, com a cirurgia, o sangue e tudo descendo, como esperado. Não se preocupe. E só uma observação sobre testículos aumentados. Eu não estou preparado para lidar com isso, certo? Meus braços não são longos o suficiente. O jeito que você anda tem que ser diferente, tem que ter quase um pouco de gingado. O jeito que você senta, esquece, porque se você sentar errado, você vai ter problema. E eu não gostei disso, eu não gostei nem um pouco, eu sabia que o médico disse que era normal. Então, estou tentando passar por isso. Sabe, as piadas estão rolando soltas, né? E são hilárias, absolutamente hilárias. E eu fico expulsando minha esposa do quarto o tempo todo. Digo, você tem que sair daqui com essas piadas hilárias. No dia seguinte, tudo bem. Então esse foi o terceiro dia. O terceiro dia foi meio que, sabe, um dia de esperança. Foi tipo, ok, tem esperança. Andando mais, as coisas estão um pouco mais fáceis. Temos inchaço e hematomas, mas o médico disse que é normal. Sem dor nessa área, certo? Só um pouco de pressão, um pouco de pressão. Então agora estamos assim. Agora entrando no quarto dia, os gases, que eu sei que para algumas pessoas provavelmente é normal, mas para mim é uma experiência tão incomum. É tipo, uau, isso é muito estranho. Isso continua com uma frequência elevada, mas não é doloroso. O abdômen ainda está muito dolorido, mas está um pouco menos dolorido do que no terceiro dia.
O terceiro dia foi menos dolorido do que o segundo dia. Eu realmente sinto que dar suporte, sabe, enquanto eu caminhava, ajudou, certo? Então eu colocava minha mão no meu abdômen e pressionava um pouco enquanto caminhava. E isso ajudou bastante durante os pequenos exercícios que eu estava fazendo, nada muito intenso. A atualização dos testículos no quarto dia ainda estão inchados. Na verdade, eles não aumentaram nem diminuíram. Estão exatamente do mesmo tamanho, mas a cor mudou. O doutor falou para não me preocupar, então não ia me preocupar. Mas foi bizarro ver. Parecia só uma contusão normal, mas foi estranho. Você tem os tons de azul, amarelo, roxo e as cores de hematoma que agora estão passando para quase preto, né? Então parecia quase. Minha esposa fez uma piada bem louca sobre necrose que me fez rir demais. Quero dizer, nossa! Não consigo pensar nessa piada agora. É engraçada demais. Mas foi muito estranho de ver, quase preto. E o doutor disse que isso é totalmente normal, né? Então a gente não vai se preocupar com os testículos pretos do tamanho de uma laranja. Até agora tudo certo. Estou muito animado com o que está acontecendo. E por volta do meio-dia do quarto dia, comecei a notar uma sensação muito sutil, meio familiar. Eu não quero chamar de dor, é um incômodo, certo? Na região da virilha, do lado direito. E foi esse tipo inicial de dor que eu senti e que inicialmente ignorei, mas que acabou sendo uma hérnia. Era uma dor muito parecida. Era como uma fisgada e depois passava, ou como um beliscão. E então passava. Na verdade, eu estou sentindo isso agora mesmo. E eu já estou aqui na minha cabeça, surtando, porque fico pensando, o que diabos é isso? Será que é a hérnia? Ela voltou? O que está acontecendo agora? Eu não esperava por isso. Não sabia o que esperar, mas eu não esperava por isso. E agora não parecia ser a hérnia. A hérnia estava bem insuportável no final. Isso parecia o começo dela. Então, mais uma vez, mandei uma mensagem para o médico. Ei, doutor, isso é normal? Ele respondeu, sim, totalmente normal. Seu corpo está se recuperando. Seus nervos estão despertando. Tem um corpo estranho na sua região da virilha com o qual você precisa se acostumar. E a sensação que seus nervos vão usar para reagir a isso, seu corpo pode traduzir como sendo a dor inicial da sua hérnia. Talvez não haja nada com o que se preocupar. Na minha cabeça, ainda é cedo para dizer, né? Temos uma consulta de revisão daqui a uma semana ou algo assim com o médico e acho que aí vamos conseguir ter uma resposta mais definitiva. Ele pode me acalmar. Eu até perguntei para a IA exatamente a mesma coisa. A IA respondeu praticamente a mesma coisa, mas eu não confio muito em IA não. Sinto que ela está sempre tentando me acalmar e tudo mais. Acredito que o médico sabe o que diz, então por hora não vou me preocupar tanto. Então, se por acaso você fez uma cirurgia de hérnia e está no quarto ou quinto dia e começa a sentir uma leve sensação de ardência ou um pouco de pressão, de acordo com o meu médico, isso é totalmente normal. E às vezes, isso leva de 1 semana a 2 semanas para desaparecer. Eu acho que o que você realmente deve observar é se você começa a sentir uma dor insuportável naquela área novamente, certo? Você está com febre, está ficando enjoado? Isso pode ser um sinal de algo diferente. Acredito que agora estamos apenas no processo de cicatrização. E então agora terminamos o quarto dia. Quarto dia dormi muito bem. Fui dormir por volta das 8h30 da noite, acho que 9 horas da noite, e acordei às 4h30, 5 horas da manhã, sem interrupção. Foi absolutamente incrível. Me senti completamente descansado pela primeira vez, sabe, desde sábado, já fazia um tempo. Então isso foi bem legal. E eu sinto que, sabe, esse é um daqueles pequenos marcos interessantes que a gente pode experimentar e pensar. Beleza, estou um pouco mais perto desse próximo estágio de recuperação. Então isso foi legal. E isso me traz até hoje. Estamos no quinto dia, e o quinto dia é, na verdade, bem legal. Estamos indo muito bem. Minha equipe é incrível. Meus 3 filhos e minha esposa comandam nossa cozinha industrial. Hoje estão preparando muita lasanha e outros pratos deliciosos. Embora eu queira estar lá, sei que não posso, certo?
instintivamente, acabaria ajudando. Por isso, tento ficar fora da cozinha o máximo possível. Isso também significa que eu preciso me manter fora deste estúdio onde estou fazendo linguiças. Nós estávamos literalmente no meio das gravações da 7ª temporada de Celebrate Sausage quando essa situação aconteceu. O médico disse que vou ter restrições bem rigorosas de peso pelas próximas 4 a 6 semanas. Não, nada mais pesado do que uma jarra de leite. Ele disse de 2 a 3 quilos, no máximo 3,5 kg, até que eu esteja totalmente recuperado. E eu sei que isso vai me deixar maluco. Mas além disso, isso vai afetar muito a forma como a gente produz o show deste ano. Então, vamos ver o que acontece com esse show. Mas eu vou dizer que ontem, no 4º dia, eu consegui fazer uma cerveja, certo? A gente fez uma cerveja alemã aqui no Igulu. Na verdade, minha esposa fez todo o trabalho. Só fiquei assistindo e orientando o que ela devia fazer, o que não foi tão satisfatório. Mas temos uma cerveja fermentando aqui, então em algumas semanas estará pronta. Vai ser divertido. Mas é isso aí, pessoal. Esses foram os dias de 1 a 5. Eu sinto que hoje foi o dia mais fácil até agora. A área que está mais problemática agora. Então, atualmente, se eu tossir no 5º dia, não sinto a mesma dor que senti nos dias 1, 2, 3 e 4. Então essa área, sabe, eu ainda seguro minha barriga e apoio o abdômen e tudo mais, mas aquela dor ao tossir diminuiu. Felizmente, rir está um pouco mais fácil. E isso não está me causando os mesmos problemas que causava antes. Lembro de pensar, no meio do 2º dia, naquele ditado que diz que o riso é o melhor remédio. Eu pensava, não, isso vai ser horrível, vai me mandar de volta ao hospital se eu continuar assim. Felizmente não lido mais com isso. Meu intestino está funcionando normalmente desde que consegui evacuar no 3º dia. Nenhum problema estranho por lá. E uma das coisas que eles dizem para observar, sabe, na recuperação, são as próprias marcas da incisão. Às vezes elas ficam na lateral. No meu caso, ficaram na vertical. Então, meu umbigo um pouco mais para baixo e depois um pouco mais para baixo. Você deve observar qualquer área que pareça estar com infecção, que possa estar um pouco quente. Pode estar saindo algum tipo de fluido ou algo assim. Nós não tivemos nenhum problema com nada disso, felizmente. Então eu sinto que agora vamos levar as coisas de forma bem leve, bem tranquila. Quero muito tentar aumentar a frequência com que estou caminhando agora. Quase não estou pegando nem levantando nada. Não quero me arriscar, o que é irritante já que estou aqui filmando. E se eu precisar reposicionar a câmera, meu equipamento ali pesa facilmente mais de 7, 8, 9 quilos até 10 quilos. Então eu tenho que chamar alguém aqui, me ajudar a reposicionar a câmera e depois voltar a gravar. Tem sido desafiador desde o começo, especialmente para alguém como eu. Acho que vamos conseguir, levando um dia de cada vez. Em 1 ou 2 semanas estarei mais forte, mas ainda não me vejo fazendo linguiças. Cara, não sei pelas próximas 4 a 6 semanas, principalmente por causa do equipamento. Mas talvez você veja minha esposa fazendo algumas linguiças, ou nosso filho, sabe? Quem sabe? Aqui estão os primeiros 5 dias após a cirurgia para reparar 3 hérnias. Sinto um pouco de dor na região da virilha. O doutor disse para não me preocupar, mas não paro de pensar. Espero que não seja grave e que suma em 1 ou 2 semanas. Se você tiver alguma pergunta, me avise nos comentários. Se você está prestes a passar por esse procedimento, eu estava um pouco nervoso antes de fazer e, sabe, sem saber direito o que esperar em relação à recuperação. Fico animado que não foi tão ruim quanto eu pensei. Mas, é claro, prepare-se, né? 2º dia. Se você fizer só 1 ou 2 cirurgias de hérnia, o 2º dia pode não ser tão ruim. Você provavelmente vai receber alguns analgésicos, né? Para facilitar um pouco as coisas. Mesmo sem medicação para a dor, superamos e seguimos em frente. Agora estamos no caminho da recuperação e no processo de cura. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Vou tentar fazer uploads semanais com vídeos da minha biblioteca que ainda não postei, só para manter nosso cronograma, pois o algoritmo do YouTube dificulta quando paramos de postar. Enfim, acho que vai ser ótimo.
Muito obrigado por assistir a este vídeo. Não esqueça de deixar seu like. Isso significa muito para mim. Muito obrigado pelos seus comentários, suas orações, seu apoio. E a gente se vê no próximo. Tchau!